Nilo Odália. 3. As formas do mesmo. Ensaio sobre o pensamento historiográfico, de Van Hagen e Oliveira Viana. 2. A nação branca europeia. O que é uma nação? Mais especificamente, o que é uma nação? Quando ela começa a surgir dos escombros de uma sociedade fruto de um sistema colonial que vigorara por 3 longos séculos. O que é uma nação? Quando se admite, como faz Van Hagen, que ela estava já implícita, desde o momento em que a terra, que devia abrigá-la, era descoberta pelos que a deveriam formar. O que é uma nação? Quando se admite que seu agente formador não é o povo que a deveria fazer, mas o Estado, entendido como agente tutelar e onipresente em sua ação e em sua omissão. Que espécie de nação deve nascer de um solo primitivamente ocupado por homens, cujo estágio de civilização não ultrapassou a barbárie e cuja incapacidade se revela pelo simples fato de que jamais conseguiram constituir-se como nação? Que nação pode surgir do seio de uma população que, formada por 3 etnias, uma das quais sem nenhuma relação com a terra ou com as outras etnias, não atingira nem a unidade nem a organicidade de um povo? Dessa nação, quando muito, pode dizer-se que possui um sentimento nacional, forjado no dia a dia da vida colonial, mas não suficientemente difundido e nem muito explícito, porque deriva e se relaciona mais com o sentimento de propriedade da terra, conquistada e reconquistada, do que de um sentimento comum em que se partilham valores comuns que pudessem transformar uma massa heterogênea num povo, um simples território, numa nação. Em tais condições não se tem uma nação. Tem-se um projeto que deve ser criado, elaborado, esmiuçado e explicado. Um projeto, diga-se de passagem, é uma idealização, mas também uma construção. Enquanto idealização, consubstancia os ideais e anseios do grupo social ou dos grupos sociais capazes de compreender o que representa o sentimento nacional e a nacionalidade para seus próprios fins. Enquanto construção, ele demanda que se possuam os instrumentos políticos e persuasórios adequados para que se possa transformar a massa heterogênea em um povo que se determina, um território imenso e sem unidade, num país e numa nação. A tarefa se delimita e se esclarece. De uma colônia de vocação independente faz-se uma nação, de um Estado estrangeiro e opressor, o natural antecedente de um novo Estado de fins nacionais, cuja sagrada missão é concretizar os anseios, os ideais, os sentimentos de uma camada da população, a única, capaz de definir-se e de arrogar-se o direito de depositária dos destinos da nação emergente. Um projeto, nunca há demais insistir-se nesta sua faceta, é fruto, tanto em sua elaboração quanto em sua execução, de uma vontade e de uma consciência. O projeto assim compreendido não se circunscreve ao âmbito de uma tarefa de cunho político-administrativo. Sua verdadeira face se revela quando percebemos como a expressão de uma concepção do mundo em que o fator político ganha relevo. O político aqui deve ser compreendido tanto como a preocupação de elaborar uma ideologia quanto como o desenvolvimento de uma prática política que nela alcance seu modo de ser. Dividem-se, naturalmente, as funções. Ao homem político cabe a direção da prática política, ao intelectual, especialmente ao historiador, incumbe suprir essa ação com os elementos teóricos e históricos necessários para a consecução dos ideais estabelecidos. Ao contrário do que acontece com a pessoa jurídica do Estado, cujo conceito é antes afirmado em sua abstração e generalidade, a nação, desde o seu início, deve ser compreendida essencialmente como uma construção histórica. Não se trata, portanto, de definir-se abstratamente o que é uma nação. A preocupação é, prioritariamente, saber que a ação é possível e desejável numa situação histórica determinada, em que fatores, presentes ou passados, conjunturais ou estruturais, nacionais ou internacionais, devem repousar os seus alicerces. Ela será, assim, a resultante natural tanto de uma ação pragmática como de uma interpretação pragmática da história. Se uma jovem nação não pode nascer espontaneamente como desejavam os românticos do seio de uma população ainda indefinida, torna-se essencial a tarefa do historiador, pois a ele deve incumbir o trabalho delicado de cirurgião plástico, extirpando, suturando, acrescentando os elementos esparsos de uma nacionalidade ainda em formação. Todas as operações são realizadas sob o critério das expectativas que se tem a respeito da futura nação. Se ela não existe ainda, uma das maneiras de a ela se chegar é recuperar a história universal. Seria melhor dizer aqui, a história do mundo ocidental, tal como se apresenta no interior da nação que se forma,
e tê-la como guia de um caminho a ser percorrido. A idealidade da nova nação fica circunscrita às condições específicas da experiência histórica da sociedade nascida do sistema colonial. Contudo, e isto é muito importante, talvez decisivo, essa experiência é avaliada, limitada e corrigida, no interior do projeto em gestação, em razão da experiência histórica mais ampla e mais absorvente da civilização ocidental. A história da colônia assim interpretada não é tão somente a história de uma conquista, pois isto ela é efetivamente, como veremos adiante, mas ela é, prioritariamente, a constatação da superioridade de uma cultura, de uma civilização, de um modo de vida e de pensamento, sobre outras formas primitivas que acabam por ser interpretadas como um estado de barbárie. O conflito que se estabelece que opõe os brancos aos índios, ou aos negros é de natureza não apenas racial, mas basicamente um conflito da civilização contra a barbárie, da ordem contra a desordem, da unidade contra a dispersão, da lei contra o desregramento. A escolha do que deverá ser a nova nação acaba por parecer como a natural decorrência de uma situação histórica em que a oposição entre culturas e civilizações diferentes acaba por impor um vencedor, a cultura e a civilização dos brancos, um sobrescrito que traz em seu arsenal de armas não só as de natureza guerreira, como também outras, mais efetivas e sofisticadas, vistas como os atributos de uma civilização superior. Elas se expressam naqueles traços que são interpretados como os valores máximos da civilização superior: lei, ordem, autoridade e religião. Cada um desses elementos baliza e consubstancia o processo de colonização e tornam-se os parâmetros da nova experiência histórica, a construção da nação. Tais parâmetros devem nascer de nossa história colonial e nela se explicitam, porque se suas origens não estão aqui, mas na longínqua Europa, que permanecerá sempre como paradigma a ser imitado, o historiador não pode esquecer que o que legitima a opção feita é a experiência histórica vivida desses valores no interior da colônia. A Europa, com tudo o que significa em termos de cultura e civilização, será eternamente um modelo a que se deve apegar a nova nação. Um povo e uma nação, porém, não são construídos na contemplação muda de um paradigma. E necessário que eles surjam sob a forma inquestionável da inevitabilidade histórica, de tal maneira que o histórico e o natural apareçam como fundidos e indissociáveis. Para que isso ocorra, o trabalho do historiador deve concentrar-se na busca dos germens criativos que afloram do fluir da história primitiva da colonização, tentando detectar os momentos privilegiados em que se produz o milagre da transposição e da metamorfose dos valores diferenciais, em relação à cultura autóctone, que consigo trouxeram os primeiros homens brancos que aqui aportaram. Eles são os desbravadores dos sertões e florestas bravias, são os que domesticam as forças selvagens da natureza primitiva, são os que catequizam e instruem os selvagens sem ordem e sem Deus, são os que, aqui nascidos ou radicados, lutaram pela terra, primeiro contra os indígenas, depois contra os invasores estrangeiros, franceses, espanhóis ou holandeses, reconquistando-a, e, finalmente, são os que expandiram à custa do Império Espanhol. A opção irrecorrível por uma nação branca e europeia nasce, segundo o autor da História Geral do Brasil, como o fruto amadurecido e temperado da uma experiência histórica em que as linhas da nova nação são ligadas e determinadas por uma civilização superior aos demais grupos étnicos e culturais, considerados vencidos. Só lhes resta uma participação passiva no projeto da nova nação e apenas na medida em que se deixarem ou forem absorvidos e integrados, racial e culturalmente, pelo branco, única fonte de legitimação, pois dele decorrem os valores básicos da nova nacionalidade. A tarefa do historiador como expoente do máximo de consciência possível Goldman, é alargar e aprofundar, por uma fundamentação alicerçada nos eventos históricos, a consciência nacional que se apresenta, em seus primórdios, como apanágio de alguns poucos privilegiados. O projeto de nação não aparece simplesmente como criatura das lucubrações mentais de um único homem, o historiador. Ele não é sua criação ex nihilo. O projeto, tanto em sua generalidade quanto em seus traços específicos que passa a ostentar, pertence ao grupo social. Ao historiador, como expressão intelectual do grupo social a que pertence, incumbe diligenciar para traduzir os anseios que o revelam, os objetivos que o caracterizam, nos termos de nacionalidade, inteligibilidade e plausibilidade,
e devem procurar revesti-lo de cores que não aparentem ser apenas a tradução dos anseios e ideais de um grupo social delimitado. O projeto de nação deve surgir de sua pena como anseio, o desejo e o ideal da sociedade como um todo. Nesse trabalho de construção e convencimento, não bastam as belas palavras de um patriotismo que se julga sadio, nem a exaltação pura e simples, ainda que ela exista, de um sentimento nacional, ainda apenas entrevisto. O papel do historiador é o de demonstrar que, sob o legado caótico da colônia, uma nação existe, ainda informe e inacabada, mas apresentando já uma característica, a de ser o fruto de uma conquista que lhe permite oferecer os elementos primordiais para que sua construção apareça aos olhos de todos como a decorrência de sua própria história. Se a nação nasce assim com seus contornos gerais definidos, pois eles são apenas uma extensão da distante Europa, resta então demonstrar que o projeto proposto não ofende nem violenta suas origens. No interior do país, uma das formas de trabalho do historiador é a compatibilização entre o paradigma escolhido e o curso da história da colônia, de maneira que tais origens, reais ou presumidas, demarcam o caminho que se deve percorrer em direção à nação plena. O historiador esclarece sua função, utilizando para tanto palavras de Tocqueville. Os povos, disse Tocqueville, ressentem-se eternamente da sua origem. As circunstâncias que os acompanharam ao nascer e que os ajudaram a desenvolver-se influem sobre toda a sua existência. Se possível fosse a todas as nações, prossegue o mesmo publicista, remontar a origem da sua história, não duvido que aí poderíamos descobrir a causa primária das prevenções, dos usos e paixões dominantes, de tudo, enfim, quanto compõe o que se chama caráter nacional. O trabalho de construção de uma nação comporta momentos de reconhecimento, de desbravamento, de consolidação e de edificação. Tal como no trabalho de uma mina, é necessário que se retorne constantemente para verificar se a galeria já edificada, muitas vezes caoticamente em seu início, necessita de escuras e de reparos. De outro lado, avançando o túnel, é necessário que não se pense apenas no passado, porque o futuro representa a superação das deficiências primeiras se o soubermos compreender. O historiador se investe na função de guia controlador das idas e vindas em direção ao passado e ao futuro. Ele conduz em suas mãos a luz do reconhecimento do caminho percorrido e do que se deve ainda percorrer. Ele organiza e o demarca, cria e constata argumentos. A racionalidade de que se acha investido lhe advém tanto de sua inteligência quanto de sua missão. Seus problemas nascem da representação que faz da nação. Uma nação, para ser considerada como tal, deve ter unidade. Surpreendamos, portanto, essa unidade nos escaninhos em que se esconde. Remesamos todos os recantos em que ela pode se esconder e depois a revelemos. Como pode surgir unidade no interior de um continente em que a desunião é uma marca indelével? Como foi possível preservar-se a unidade brasileira, quando as dissensões naturais num processo de independência indicariam a desunião como um desaguadouro natural das divisões internas produzidas pela colonização? Como explicar a preservação de uma massa territorial tão grande quanto o resto do continente? São questões que o historiador se propõe quando rasteia a unidade pretendida nos desvãos em que se camufla. Ele a detecta nos indígenas que, embora desunidos, multiplicados em cabildas, divididos por ódios e questúnculas tribais, incapazes de patriotismo, conservam, contudo, como se fosse pela providência divina, a unidade linguística. E é essa unidade que vai permitir que uma nova força de unidade e de integração exerça também sua influência, a Companhia de Jesus, a catequese do indígena, sinônimo de civilização. Só é possível porque alguns padres, grandes línguas, traduzem para o tupi o catecismo, transformando-os assim num instrumento para a ação unificadora do jesuíta, que pode dessa maneira estender-se por todos os Brasis. Porém, a Companhia de Jesus é um fator integrador por sua própria organização unitária e centralizadora. Sua presença nas terras conquistadas representa um ponto de união e de ligação. Por meio das relações que se estabelecem obrigatoriamente no interior da companhia entre seus membros, revela-se e se impõe sua estrutura unitária, a qual acaba por se transcender e interiorizar a própria unidade das terras conquistadas. Os jesuítas nunca estão sós, para onde quer que se dirijam. A presença e os vínculos com sua instituição se fazem e se refazem pelo trabalho diário que realizam, pelos relatórios que redigem a respeito de sua missão evangélica, pelas notícias que veiculam,
pelo conhecimento que acumulam das regiões em que operam. Nóbrega apenas recebeu para o seu colégio mais padres, como tinha pedido, tratou de espalhar por todo o Brasil os seus combatentes, e com isso, favorecendo a unidade proverbial da companhia, concorreu muito para favorecer também a do Brasil, entabulando mais frequência de notícias e relações de umas vilas para as outras, e contribuindo, com as pacificadoras palavras do Evangelho, para estabelecer mais fraternidade entre os habitantes das diferentes capitanias, e para destruir o feio hábito, resultante da falta de educação dos habitantes, de se estarem umas às outras injuriando com doestos, ainda quando mais polidos que os de piratas, ladrões e quejandos. Como se vê, os jesuítas unem também pelo exemplo e pela educação, evitando que as capitanias pudessem desunir-se pela falta de respeito que pudessem ter os homens entre si umas em relação às outras. O trabalho do historiador é paciencioso e detalhístico. Nada deve esquecer daquilo que pode traduzir a unidade a ser constituída, quer se trate de um detalhe do povo vencido, quer de um aspecto da organização religiosa, quer ainda se refira ao Estado, do qual falaremos adiante mesmo em seus aspectos mais simples e humildes. A organização judiciária é interpretada como fonte de unidade, pois a ela se deve a instituição do juiz de fora, obrigando a que os indivíduos a ela agregados servissem fora de sua capitania. Esta instituição, juiz de fora, que só foi introduzida no Brasil em fins desse século, 1606, contribuiu para cada vez se estreitar mais a unidade nacional, obrigando-se os indivíduos de umas províncias a servirem nas outras, com que se iam desterrando os excessos do pernicioso bairrismo. Uma nação, contudo, não se forja apenas por meio de instituições pacíficas e religiosas, ela é também o produto de lutas em que o sangue que corre, generoso e heróico, serve para amalgamar e sustentar o sentimento da nacionalidade. Esse sentimento de nacionalidade se confunde com a ideia de unidade territorial, que é uma ideia de posse e conquista. A unidade territorial não pode ser compreendida apenas como algo que decorre de um acidente geográfico ou como o fato natural da existência de uma continuidade espacial. Ela envolve sempre o pressuposto de que é resultante de uma conquista e não de uma dádiva. Esse elemento lhe dá a grandeza e confere sentido à história colonial. A unidade territorial é, assim, algo que se faz, primeiramente, de maneira histórica e, depois, se apresenta como um fato natural. Pressupõe não somente a existência de um núcleo inicial do qual se irradia ação colonizadora e aglutinante, mas se corporifica também na existência de uma rede física de ligações que permitem aos seus centros iniciais estenderam sua ação centrípeta. No Brasil, segundo Van Hagen, o que temos é inicialmente uma política de diversificação dos centros aglutinadores, as capitanias hereditárias, que mesmo em termos de expressão territorial são desconhecidos, pois são demarcados apenas em razão das costas marítimas. O interior permanece como o desconhecido a ser conquistado. Com as capitanias, o Brasil inicia sua vida de país independente, como pretende Van Hagen, sob o signo da divisão. Somente com o governo geral é que se inicia a tarefa de unificação do território. Não será uma empresa fácil e sua consecução se mescla, a todo instante, com a da nacionalidade. Na realização da unidade agirão os mesmos elementos que permitirão desabrochar o sentimento de nacionalidade. Em ambas, agirão com a mesma força o Estado, as guerras de conquista e de reconquista, as guerras de expansão, a luta nacional contra o estrangeiro, ainda que seja o português. A guerra nesse contexto passa a ser encarada não como um mal, mas como uma necessidade histórica em que os interesses de uns são os interesses de todos. Cada capitania, centralizadas todas sob a autoridade do governo geral, vê nas demais não uma concorrente, mas um pedaço de si mesma. E na guerra surgem os heróis nos quais os habitantes vão se reconhecer. Não somos, mercê de Deus, fatalista na história. Cremos, sim, que uma guerra de tempos a tempos pode erguer um país do seu torpor. Cremos que é estranha, quando a costa brasílica acabava de ser ocupada na totalidade, com as cidades de São Luís e de Belém, no Maranhão e no Pará, poderia estabelecer, como estabeleceu, mais união e fraternidade, em toda a família brasileira. Cremos que se estreitam muito nas mesmas fileiras os laços do que resultam glórias comuns, e que não há vínculos mais firmes que os sancionados pelos sofrimentos, e tanto que é o estrangeiro que peleja ao nosso lado e que derrama o seu sangue pela nossa causa,
Lhes conferimos pelo batismo do sangue a mais valiosa carta de naturalização. Talvez a primeira impressão que ocorra ao leitor seja de que estamos perante um historiador que pensa a história simplesmente como uma história-batalha. Não parece ser o caso. Mesmo que não se possa descartar integralmente essa ideia, creio que ela não é capaz de nos revelar integralmente o significado que tem para Van Hagen essa quase obsessão em pôr o leitor em contato físico com os sucessivos conflitos armados que agitaram nosso período colonial. Sua intenção parece ser a de nos demonstrar que o Brasil, como unidade territorial e política, não decorreu da posse e manutenção pacíficas do seu território. O raciocínio inverso é de rigor, segundo ele, isto é, se o Brasil, fim do período colonial, pode apresentar-se como um país de dimensões continentais e além disso íntegro, tudo isso se deve ao fato de que sua posse se fez por meio de um processo em que o sangue foi um componente obrigatório. É possível mesmo estabelecer uma tipologia dos conflitos e mostrar as razões que levaram Van Hagen a atribuir tanta importância a eles. Em primeiro lugar, tanto cronologicamente como em importância, temos as guerras de conquista, as quais puseram frente a frente, e num confronto contínuo, o elemento conquistador, o português, e o indígena, o elemento conquistado. As guerras de conquista se sublimam porque nelas se defrontam, de um lado, a lei, a civilização, a ordem, a autoridade, a religião, em uma palavra, a sociedade branca europeia, e, de outro, a barbárie, a sociedade local, dispersa em mil e uma cabildas, incapaz da ordem, da autoridade, pagã, num estágio de evolução, ou involução, social, cujo mérito único é o de possibilitar à sociedade e à civilização superiores, brancas, reconhecerem-se em seus primórdios. Deve-se observar que as guerras de conquista não são um fato simples. Elas se bifurcam quanto ao seu significado, de modo que cada um de seus aspectos se complementa no outro. Num primeiro nível, temos a luta armada como instrumento adequado à conquista e posse da terra. Assim, a guerra tem o significado básico de apresentar a posse como não decorrente simplesmente de uma providência divina. Ela não é uma dádiva de Deus. A posse consubstancia e representa o resultado de uma ação do homem conquistador. Num outro nível, a posse deve ser legitimada por fatores outros que não decorrem da simples conquista guerreira, isto é, ela deve ter uma fundamentação moral, cujo caráter se reveste também dos parâmetros de uma conquista, mas agora não da coisa material, da terra, mas do próprio homem conquistado. A conquista neste nível se apresenta como uma forma de regeneração dos costumes e do próprio silvícola. Ele é conquistado pela civilização. Este é um passo necessário no interior do pensamento de Van Hagen, porque ele não pode esquecer que o indígena, tanto quanto o negro, contribuiu e contribuirá para a formação do homem branco brasileiro. Ora, este homem brasileiro, como veremos no capítulo dedicado a ele, começa a se esboçar no momento em que se desenvolvem os primeiros combates pela conquista da terra. O indígena, vencido pelo branco, despojado de seus valores, aniquilado como expressão de uma sociedade que se pretende extinguir, deve ser recuperado, antes pela força do que pela persuasão, e novamente conquistado para os valores ocidentais e cristãos que mostraram no campo de batalha sua superioridade. Sua recuperação, a partir desses valores, legitima moralmente a conquista física. O processo de miscigenação do qual vai resultar o homem branco brasileiro não é simplesmente uma fusão racial. Seu significado maior é dado pelo fato de que é a miscigenação que possibilita a existência do homem brasileiro com a supremacia dos valores brancos, os quais constituirão o cerne de seu ser moral, da mesma forma que, para o indígena, ela representará a superação da sua condição selvagem. Não se pode deixar de mencionar que, para Van Hagen, no processo de conquista se defrontam dois sistemas de vida, duas sociedades, mas jamais duas nações. A nação indígena não existe, existem apenas cabildas ou tribos que, mesmo ostentando origens comuns, não se comportam como uma nação. Agem os indígenas apenas em razão de seus interesses tribais ou particularistas. A conquista se faz como a predominância de uma nação que impõe aos grupos indígenas diversos o que lhes falta: unidade e civilização, e a própria unidade racial e linguística constatada nos indígenas, mas não realizada efetivamente, por lhes faltar o sentimento da nação,
acaba por se efetivar numa unidade racial e linguística superior imposta pelo vencedor. O sentimento de nacionalidade, como também o de individualidade nacional, devem ser apanágios do homem que nasce, originário, da fusão racial. A conquista, em seus dois níveis, é o primeiro fator que deve ser encarecido para que não se tenham dúvidas quanto ao vencedor e quais os valores que ele traz e que devem constituir os alicerces da construção da nação e do homem brasileiro. As guerras de conquista representam, pois, um componente importante no processo de formação da nacionalidade, ao mesmo tempo em que assegura a predominância do branco sobre o índio e reabilita, pela fusão racial, o indígena, enquanto presença obrigatória na formação do novo homem branco brasileiro. Se as guerras de conquista formam o primeiro momento no processo de afirmação da nação e do sentimento nacional, as guerras de reconquista e de expansão surgirão no momento de sedimentação de um espírito nacional, que, pela primeira vez, se reconhece, especialmente, nas lutas contra o invasor holandês, e se reafirma e quase se torna autônomo na medida em que, particularmente, no Sul, se faz sentir de maneira agressiva nas tentativas de expansão do território nacional em prejuízo do Império Espanhol. As lutas contra o invasor holandês são particularmente realçadas por Van Hagen, visto que nelas o sentimento nacional vai aflorar de maneira clara, porque será, principalmente, uma luta de brasileiros, isto é, de colonos. São estes que organizam a resistência contra o invasor holandês, sustentando-a quase exclusivamente com seus próprios recursos, dada a quase impossibilidade da metrópole, a Espanha, na ocasião, vir em socorro da colônia. Daí a luta pela reconquista, e Van Hagen reitera e insiste nesse aspecto, assumir um caráter de guerrilha, única forma de luta possível e adequada ao conhecimento que os coloniais possuem da terra. Quando ele condena a deserção de Calabar, ele o faz pelo fato de ela carrear para o invasor estrangeiro o conhecimento da terra, principal instrumento de resistência. O episódio da deserção de Calabar, nesse contexto de afirmação da nacionalidade, adquire especial relevo, pois ela se configura como a transferência para o campo inimigo da melhor arma que possuem os defensores da terra. Com Calabar, as descrições feitas por Van Hagen das lutas não deixam a respeito a menor dúvida. Aos holandeses também são permitidas táticas de lutas guerrilheiras, armadilhas, surpresas, conhecimento de pontos geográficos vulneráveis etc., o que até então era um privilégio das forças combatentes nacionais. Na obra de Van Hagen, os capítulos sobre as guerras holandesas adquirem importância, porque é nelas que os coloniais vão revelar de maneira inconteste, segundo o seu raciocínio, uma consciência nacional e a certeza de que já podem superar o complexo, se assim podemos chamar, de inferioridade ante os reinões. Contudo, o aspecto essencial não está nesse aspecto psicológico da reação do colonial. Para Van Hagen, o que ressalta das guerras de reconquista são os elementos que permitem uma maior coesão interna da nação, isto é, elas são uma afirmação e uma garantia da unidade territorial, que se sustenta no papel desempenhado nas lutas pelas três etnias dessemelhantes. No início da luta, elas se aproximam pela luta comum e pelo fato de que as barreiras que antes existiam entre elas começam a desabar para que possa surgir o homem brasileiro. Elas despertam na massa difusa e informe os primeiros pruridos da nacionalidade e do sentimento nacional. São os momentos de sacrifícios em que as várias colônias, capitanias, se imolam em favor da unidade da nação que começa a surgir. São as dores do parto da nação que deve surgir, pelo esforço de todos, pela união e sentimento comuns. Como forma para sedimentar a unidade territorial e espiritual da nação nascente, Van Hagen lança a mão do recurso altamente sensibilizante da criação de heróis. Em todas as fases da imposição dos valores europeus e brancos, vemos surgir a marca de heróis que resumem em si as qualidades do cidadão e da nação. Contudo, as guerras de reconquista, quer sejam contra franceses ou holandeses, representam o melhor momento e as condições mais adequadas para a demonstração de que os traços futuros da pela segunda vez a capitania de São Vicente se prestou, talvez mais do que permitiam suas forças, para o bem de todos, para o Brasil não ser dilacerado. Todas as canoas em estado de se armarem em guerra, quanto mantimento se pode juntar, para 2 ou 3 meses de sustento dos 300 homens de expedição. Anchieta, carta de 9 de junho de 1565, retendo só o indispensável para não morrerem de fome os que ficavam guardando a terra. Quanta gente, enfim,
podia combater, casados e solteiros, anciãos e adolescentes, muitos escravos de Guiné, e até os índios em que depositavam maior confiança, tudo esta capitania, sem exceção da nova colônia de Piratininga, tão expostas às agressões do gentio do sertão, tudo sacrificou a boa gente para o bem da nova pátria comum. Qual fênix que sucumbe por dar vida à sua prole, assim a colônia mais antiga do Brasil se exaure agora de forças e não cura mesquinhamente se isso prejudicará seu futuro desenvolvimento, e concorre quanto pode a dar existência a um império mais poderoso. E aqui cumpre notar que os esforços simultâneos que ora faziam não só esta, como outras capitanias, contra o inimigo comum, eram novos elementos que iam estreitar, pelos laços do coração, a futura União Brasileira, que os holandeses contribuíram depois a fazer apertar muito, e a Deus preza que para todos sempre, a fim de que esta nação possa continuar a ser a primeira deste grande continente antártico, e algum dia se chegue a contar entre as mais consideradas no universo, o que sem muita união nunca poderá acontecer. Van Hagen, volume 1. Páginas 369 a 70. O autor inicialmente refere-se à invasão francesa do Rio de Janeiro, mas o texto é extremamente significativo por correlacionar duas situações idênticas. Nação e do homem brasileiro já aparecem de maneira nítida e insofismável ainda no período colonial, e nelas que as três raças que constituirão o povo futuro se aproximam e se sublimam, reconhecendo-se como unas. O herói que desempenha um papel fundamental, visto que é nele que se encontram e se reconhecem as três raças. No panteão de heróis que Van Hagen vai formando no correr de sua história geral, a guerra contra os holandeses, indubitavelmente, ocupa lugar privilegiado, porque nela ele pode destacar a presença das três raças por meio de Camarão, Henrique Dias e Vidal. Embora as três raças sejam desigualmente representadas no panteão erigido por Van Hagen, com supremacia inconteste do elemento branco, as outras duas raças se fazem representar de maneira a que eles próprios, enquanto heróis, exemplifiquem o que pode a civilização do branco na recuperação dos melhores de civilizações inferiores. A respeito de Camarão, diz ele, associado à causa da civilização, desde antes da fundação da capitania do Rio Grande do Norte, o célebre varão índio não deixara de prestar de contínuo aos nossos muito importantes serviços, já contra os selvagens, já contra os holandeses, em todas as capitanias do norte. Consta que esse chefe era muito bem inclinado, comedido e cortês, e no falar muito grave e formal, e não falta quem acrescente que não só lia e escrevia bem, mas que nem era estranho ao latim. Ao vê-lo tão bom cristão, e tão diferente de seus antepassados, não há que argumentar entre os homens com superioridade de geração, mas sim deve abismar-nos a magia da educação que, ministrada embora à força, opera transformações, que de um bárbaro prejudicial à ordem social, pode conseguir um cidadão útil se a pátria. Embora seja menos encomiástico em relação a Henrique Dias, não deixa de louvar e encarecer sua ação e a justeza das homenagens que lhe foram tributadas, especialmente com a criação dos regimentos dos Henriques. Foi, porém, somente depois de morto, que os seus serviços receberam no Brasil, não sabemos em que data, a mais gloriosa recompensa, ordenando-se que, para perpétua memória, se organizassem, em várias capitanias, corpos de soldados e oficiais todos pretos, com o nome de regimentos dos Henriques. O que, contudo, realmente importa é a expressão das lutas de reconquista como forma de fusão dos grupos étnicos divergentes. Não passaremos adiante sem observar que, nas capitanias do norte, a guerra estranha produziu resultados benéficos. O perigo comum fez aproximar mais do escravo senhor, e o soldado europeu do brasileiro, ou do índio amigo. Com as honras e condecorações concedidas, mediante o beneplácito da Cúria Romana, ao Camarão e a Henrique Dias, libertos aquele da barbárie, este da escravidão, se honraram todos os índios e todos os africanos, na ideia de que certo desfavor, em que se julgavam, não provinha de suas cores, mas sim da falta de méritos para serem melhores atendidos. A escolha de Vidal, como protótipo do herói branco na resistência contra o holandês, tem também um significado particular que não se deve esquecer. Levantando o problema de quem deveria ser considerado o verdadeiro coração e cérebro da resistência, Van Hagen opõe a figura de Vieira, filho da Ilha da Madeira, por muitos acreditado como a figura central da guerra. O brasileiro,
filho da Paraíba, Vidal. Essa não é uma escolha indiferente, ela ganha um sentido mais profundo, pois, na verdade, a opção é feita em favor de um brasileiro, isto é, de um colono nascido e criado no Brasil, que simboliza em si a própria luta de guerrilha que se estabelece contra os invasores. As lutas de guerrilha minuciosamente relatadas por Van Hagen revelam que o sistema de guerra adotado, pressupondo profundo conhecimento da terra, surpresa, rapidez, armas ligeiras, deslocamentos contínuos, sacrifícios, na medida em que os nativos, muitas vezes, têm de destruir tudo o que construíram, está profundamente entranhado às condições iniciais da formação da nova nação, as características das três raças que formarão o homem brasileiro. Nesse contexto, a opção por Vidal indica claramente o sentido da escolha de Van Hagen, sem desprezar o papel desempenhado por Vieira, e a Vidal que ele confere as maiores honras de comandante e estrategista da resistência, pois ele, primordialmente, é um brasileiro. No que poderíamos chamar de guerras de expansão, Van Hagen é muito mais circunspecto. Talvez não pudesse ser diferente, pois elas deixaram como herança difíceis problemas de delimitação de fronteiras, especialmente sensíveis e delicados para um homem como ele, diplomata de carreira. Embora comedido e deliberadamente contido em suas expressões, não deixa de ser crítico toda vez que considera titubeante e entreguista a política da coroa em relação às nossas fronteiras. Veja-se, por exemplo, sua consternação quando da entrega da colônia do Sacramento, quer em relação ao passado, quer em relação ao futuro, sendo este a preocupação principal de Van Hagen. A construção de uma nação independente é para ele um processo civilizatório de caráter global. Revelar esse processo no passado deve ser compreendido, nos termos de Van Hagen, como ponto de partida e a segurança de que os valores culturais e civilizatórios do homem branco prevaleçam na nação futura. Evidentemente que por homem branco não deve ser compreendido tão apenas o português conquistador, mas inclui também todos os outros brancos, sem consideração particular quanto à sua origem nacional. O que realmente lhe interessa demonstrar é que a história colonial indica apenas um caminho para o país independente, a absorção dos valores culturais europeus, que são os fundamentos em que repousam e repousarão as possibilidades da nação brasileira. A história é sempre una, porque o que se busca é a unidade e não a dispersão, que se forja pela criação de uma tradição que ela própria, a história, legitima e confirma. Uma nação, diz outro talentoso escritor francês, é um grupo mais ou menos considerável de famílias provindas às vezes de sangue muito diferente, mas todas unidas pela identidade de espírito público. Tem no passado uma só história, não duas, e se dela rompesse as tradições, deixaria de apresentar-se devidamente. E de feito, a mesma história nos dá exemplo do caro que tem pago algumas nações o pretenderam renegar de todas as tradições do seu passado, custando isso a umas o ser vítimas do jugo estrangeiro, e a outras a perda de sua paz e tranquilidade, envolvendo-se em guerras civis e de raças intermináveis, sem poderem mais encontrar núcleo de cristalização, que sirva de base a novos princípios de organização, admitidos, por todos os cidadãos, pela poderosa e eficaz sanção dos séculos.